Olá, boa noite. Você é sempre muito bem-vindo ao Rede TV News. Boa noite. Pelo segundo ano, Rio de Janeiro cancela carnaval de rua. Equipe médica descarta a cirurgia em presidente Jair Bolsonaro. Ainda não há previsão de alta. Tem ainda alguns flagrantes, uma cobra no painel de um carro. E um boi na piscina. Fique com a gente e aproveite as notícias depois do intervalo. Estamos de volta. A consulta pública realizada pelo Ministério da Saúde apontou que a maioria é a favor da aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Um parecer final sobre o tema deve ser divulgado amanhã. Segundo a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite, 99.309 pessoas responderam ao questionário online. De acordo com o resultado, a maioria é a favor de que a vacinação em crianças não dependa da emissão de receitas médicas. Ainda de acordo com o governo, elas também são contra a obrigatoriedade da vacina nesta faixa etária. O resultado das respostas foi divulgado hoje, durante a audiência pública para discutir o tema em Brasília. O evento, na sede da Organização Pan-Americana de Saúde, contou com a participação de especialistas convidados pelo Ministério da Saúde. Do lado de fora, um pequeno grupo de pessoas, contrário à vacinação em crianças, protestou. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária não participou da audiência pública desta terça-feira. O órgão já aprovou a vacina da Pfizer para a imunização das crianças de 5 a 11 anos. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, a vacinação pode começar nas próximas semanas. Na consulta pública, tem lá já especificado que nós temos um contrato que a Pfizer fornecerá essas vacinas na semana que se inicia no dia 10. E amanhã nós vamos passar para vocês um cronograma com todas as chegadas. Tem a variante Ômicron, né, que causa maiores casos, né, um número maior de casos. Felizmente os dados apontam, pelo menos até o que nós sabemos do momento, que não pressiona muito o sistema de saúde e a atenção do Ministério se volta em relação a ampliar a cobertura da segunda dose, sobretudo em algumas regiões do país, alguns estados, né, e da dose de reforço. É isso que nós vamos fazer para evitar que haja uma terceira onda forte aqui no Brasil. O governo do Ceará aprovou hoje a vacinação contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos sem a necessidade de prescrição médica. É preciso que seja feito o cadastro na plataforma Saúde Digital. A imunização será feita com uma dose menor da Pfizer, autorizada já pela Anvisa em dezembro. A aplicação vai começar apenas quando o Estado receber as doses pelo Ministério da Saúde. As crianças deverão estar acompanhadas, claro, dos pais ou responsáveis, que devem apresentar um documento com foto. Vamos aos números da Covid-19 no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, o país tem 21.603.000 recuperados da doença. 100 mil continuam em acompanhamento. E desde o início da pandemia, 619.300 pessoas morreram de Covid-19 no país. Agora vamos aos dados atualizados da vacinação no Brasil. 161.495.000 pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 75,71% da população. 143.757.000 pessoas tomaram a segunda dose no país, 67,39%. Mais de 27 milhões, ou seja, quase 13%, tomaram a dose de reforço. No total, são 331.875.000 doses de vacinas aplicadas no Brasil. E a gente vai ver agora também os estados que mais vacinaram, a população com as duas doses. São Paulo, então, 78,61%, Piauí, 74,3%, Mato Grosso do Sul, 72,2%. 4 municípios fluminenses já estão aplicando a 4ª dose da vacina contra a Covid. Na capital, a taxa de testes positivos para a doença já é superior a 13%. A fila é grande, mas o motivo vale a pena. Niterói, na região metropolitana, é um dos 4 municípios do estado que já está aplicando a 4ª dose em pessoas com baixa imunidade.
O problema é que quem vem ao posto acaba ficando preocupado com a aglomeração. Se a gente toma as precauções dentro de casa e vem na rua, fica assim, exposta, é muito preocupante, sim. Aqui na capital, os casos de Covid-19 não param de crescer e a variante Ômicron é apontada como a principal responsável. A taxa de testes positivos já é superior a 13%. Por outro lado, uma notícia serve de alento. O número de internações não aumentou na mesma proporção. Atualmente, 24 pacientes estão internados na rede municipal do Rio de Janeiro. Mas os especialistas já verificaram que os efeitos em pessoas vacinadas são bem menos graves. Uma das hipóteses é de que as pessoas vacinadas protegem-se, têm defesas para se contrapor ao vírus. O grande problema são os não vacinados. Os não vacinados não vão ter essas defesas. E aí eles podem evoluir de uma forma mais grave. Em meio a esse boom de novos casos, a testagem também está alta. O trabalho das unidades públicas não para. Eu vim fazer o teste de Covid porque tive contato com meu cunhado que testou positivo. E como eu moro com meus pais em casa, é sempre bom a gente se precaver. Mesmo tomando as 2 doses, eu vim fazer o teste para saber como eu estava. Na capital fluminense, 96,7% da população com mais de 12 anos de idade já completaram a vacinação. Além de priorizar a dose de reforço, o próximo alvo é o público infantil de 5 a 11 anos. A gente pretende vacinar as crianças nesse mês de janeiro, então a gente vai precisar também de um aporte maior de profissionais para intensificar a campanha de vacinação, principalmente para a vacinação das crianças, que deve começar na segunda quinzena de janeiro. A Secretaria já se prepara para isso e é mais uma estratégia para vencer a variante Ômicron. Não tem segredo. A receita para combater a nova variante é uma só. É fundamental, urgente, que o mundo inteiro se vacine. Nós só nos livraremos desta pandemia se todos estivermos vacinados. Ou vacinamos o mundo todo, ou não nos livraremos dessa pandemia. E a Prefeitura do Rio de Janeiro cancelou o carnaval de rua. O repórter Tony Vendramini traz agora, ao vivo, todos os detalhes, direto do Rio de Janeiro. Boa noite para você, Tony. Uma medida que é chato, né? Porque é muito importante para o Rio de Janeiro, diversão, mas também uma medida necessária, não é? Boa noite, Augusto. Boa noite, Érica. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, depois de Maricá e Niterói, na região metropolitana, chegou a vez da capital anunciar esse cancelamento. É o segundo ano consecutivo que o Rio de Janeiro cancela o carnaval de rua. O prefeito Eduardo Paes, do PSD, comunicou essa decisão em uma reunião a portas fechadas com representantes de 9 ligas que somam 450 blocos e também representantes de 4 megablocos. E os motivos desse cancelamento, claro, os aumentos dos casos de Covid no município e a chegada da variante Ômicron. Mas o Eduardo Paes anunciou também que esse carnaval de rua requer um certo planejamento, tempo para planejar. Já havia patrocinadores pressionando e isso acabou inviabilizando a festa. Os representantes dos blocos concordaram com a decisão e rejeitaram até uma proposta de realizar um evento no Parque Olímpico. Essa foi uma ideia do prefeito do Rio de Janeiro, mas que o próprio Eduardo Paes disse que não concorda. É uma ideia que não agrada ao prefeito do Rio de Janeiro. A decisão de cancelar o carnaval de rua não afeta, no entanto, as festas fechadas e o desfile das escolas de samba na Sapucaí. Mas a prefeitura vai cobrar teste de PCR e comprovante de vacinação para o ingresso no sambódromo. Do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony. E olha só, o índice de ocupação de leitos de enfermaria em Belo Horizonte para a Covid atinge mais uma vez um nível super preocupante, acima de 70%. E é a primeira vez em mais de 6 meses que um dos índices de monitoramento da pandemia volta para o nível vermelho. Nos postos de vacinação, muita gente tem aproveitado os primeiros dias do ano para atualizar o esquema vacinal ou tomar a dose de reforço. Quem puder vir, venha. Quem não puder vir, peça a outra pessoa para poder vir trazer. Segundo a Prefeitura da capital mineira, 100% do público-alvo tomou a primeira dose da vacina contra a Covid e 93% a segunda.
Já a dose de reforço foi aplicada em 24% da população até agora. Eu acho importante todo mundo vir se vacinar, né? Agora que a gente está vendo um aumento dos casos, novas variantes, então eu acho muito importante toda a população se conscientizar e tomar a terceira dose. O que mais chamou a atenção no primeiro boletim de 2022 da Secretaria da Saúde aqui de BH foi a taxa de ocupação de leitos de enfermaria para Covid, 73,2%. É a primeira vez em mais de 6 meses que um dos índices de monitoramento da pandemia volta para o nível vermelho. Na última sexta-feira, a ocupação nas enfermarias estava em 65,2%, ou seja, aumento de 12% em apenas 3 dias. A Prefeitura informou que monitora a situação e ressaltou que pacientes com quadros gripais, ainda sem resultado para a Covid, também podem estar internados nas enfermarias, já que os sintomas são muito parecidos. Nos últimos dias, Belo Horizonte tem apresentado um número muito grande de casos positivos para o vírus da gripe, mas também para o coronavírus. Possivelmente relacionado à grande flexibilização que nós tivemos nos últimos meses, mas principalmente agora no final de ano com viagens, reuniões, seja de Natal, seja de Réveillon, que são situações muito propícias à transmissão do vírus. A ocupação de leitos de UTI em Belo Horizonte também aumentou. Passou de 51,7% para 60,7%, ainda no nível amarelo. Já a taxa de transmissão está em 1,18%. Isso significa que cada 100 pessoas podem transmitir o vírus para outras 118. Por isso é fundamental que a população tenha ciência que estamos experimentando uma nova onda e que nós temos que ter o máximo de responsabilidade nesse momento, seja uma responsabilidade individual, seja coletiva, para nós reduzirmos uma contaminação, não apenas de nós mesmos, mas das pessoas que nos cercam e evitarmos, obviamente, casos que poderão ser críticos e levarem, inclusive, a óbitos de pessoas queridas. Agora o maior sonho mesmo é que todo mundo se vacine, as crianças, conscientização e que a gente passe por essa fase tão complicada, tão difícil, se Deus quiser logo. O governador de São Paulo, João Dória, assinou um decreto determinando que todos os servidores públicos estaduais deverão apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19. A medida vale para os 570 mil profissionais da ativa em órgãos de administração direta e indireta e deve ser cumprida até o próximo domingo. O comprovante só deixará de ser exigido nos casos em que o profissional apresentar atestado médico com alguma contraindicação em relação à vacina. E o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PSB, deu entrada hoje num hospital particular de São Luís. Ontem, nas redes sociais, Dino anunciou que testou positivo para a Covid, mas que estava bem e continuaria trabalhando de forma remota. Segundo a Secretaria de Comunicação do governo, Flávio Dino já foi liberado e deve permanecer em isolamento em casa. O governador tem 53 anos e já tomou as 3 doses do imunizante contra a Covid. E o presidente Jair Bolsonaro continua internado em São Paulo para tratar uma obstrução intestinal. O nosso repórter Guilherme Lopes está na frente do hospital Vila Nova Star, onde Bolsonaro segue em tratamento desde a madrugada de segunda-feira. Boa noite para você, Guilherme. Quais são as últimas informações sobre o estado de saúde do presidente? Olá, Augusto. Boa noite a você e a todos ligados com a gente. O último boletim médico saiu no começo da noite. A equipe que acompanha o presidente disse que ele tem evoluído bem ao tratamento. Hoje, os médicos incluíram uma dieta líquida e Bolsonaro tem aceitado bem. Por isso, em decorrência dessa dieta líquida, a sonda nasogástrica foi retirada. O sistema digestivo como um todo do presidente Jair Bolsonaro tem respondido bem ao tratamento líquido. Hoje, logo pela manhã, o médico cirurgião Antônio Luiz Macedo, que acompanha o presidente Jair Bolsonaro desde 2018, esteve no hospital. Ele submeteu o presidente a uma avaliação clínica. De acordo com os médicos, Bolsonaro não precisará ser submetido a uma cirurgia. Isso porque a obstrução intestinal que Bolsonaro foi diagnosticado se desfez em decorrência desse tratamento clínico. Bolsonaro está internado aqui no hospital que fica na zona sul da capital paulista desde a madrugada de segunda-feira. Ele estava em férias em Santa Catarina desde o dia 27 de dezembro, quando começou a se queixar de dores abdominais.
Por enquanto, o hospital disse que ainda não há previsão de alta para o presidente Jair Bolsonaro. O último boletim médico não trouxe essa previsão. Da última vez que Bolsonaro esteve neste hospital, em julho do ano passado, ele permaneceu 5 dias internados com esse mesmo diagnóstico. Lembrando que todo esse problema que Bolsonaro enfrenta é em decorrência do atentado à faca que ele sofreu em setembro de 2018 durante a campanha eleitoral. Guilherme Lopes, de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigada, Guilherme. Boa noite. Olha só, a balança comercial brasileira fechou 2021 com um superávit de 61 bilhões de dólares. O valor é 21% maior do que o registrado em 2020. E segundo o Ministério da Economia, essa alta aí foi impulsionada principalmente pelas exportações da indústria extrativa e do setor agropecuário. O superávit ocorre quando as exportações de um país superam as importações. O cancelamento das viagens dos navios de cruzeiro pela costa brasileira por causa da Covid-19 vai causar prejuízo às companhias marítimas, ao consumidor e à economia brasileira. Entenda tudo isso na reportagem de Arthur Neves. O terminal marítimo de passageiros de Santos amanheceu vazio, sem turistas, nenhum navio atracado. Foi ontem que os passageiros dos navios Costa Fascinosa e Costa Diadema tiveram que deixar as embarcações. Vai fechar o bar, mas todo mundo fica... A fila acabou o bar, o cara não quer mais vender. As companhias marítimas têm passado por diversas situações relacionadas à Covid-19 nas últimas semanas. Quase 830 casos da doença foram confirmados entre tripulantes e passageiros das 5 embarcações que operam no Brasil. Por causa do aumento dos casos, a Anvisa recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão provisória de navios de cruzeiros. Foi exigido passaporte vacinal, PCR 24 horas antes e agora eu estou no Costa Diadema indo para a prisão domiciliar no navio. A suspensão voluntária e imediata das operações dos portos brasileiros foi anunciada até o dia 21 de janeiro. Durante a pausa, a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros declarou atuar em nome das empresas MSC Cruzeiros e Costa Cruzeiros para buscar alinhamento com a Anvisa, governos federal, estadual e municipal. Faz 2 meses que começou a temporada de cruzeiros. Cerca de 360 mil turistas deveriam se divertir nos navios. Para atender essa quantidade de gente, 24 mil vagas de empregos foram abertas. Oportunidade para o aquecimento da economia, de setores como, por exemplo, de alimentação e combustíveis. Só que com o cancelamento dos cruzeiros, o setor de turismo, mais uma vez, vai sofrer os impactos. Cada navio gera em torno de 350 milhões à economia brasileira. Por causa do cancelamento dos próximos 11 cruzeiros já programados até o fim desse mês, cerca de 4 bilhões de reais vão deixar de circular. Para o setor de turismo, em especial o setor de turismo das grandes capitais de praia, isso vai sofrer neste ano. Não há ainda como saber qual vai ser o impacto total, mas é possível que ao redor aí de 30%, talvez até 40% se perca. Para quem já estava com viagem marcada para os próximos dias, uma tremenda dor de cabeça. Eu e meu marido, seria nosso primeiro cruzeiro, uma realização de um sonho de muitos anos. Trocamos folgas, trocamos período de férias de outros funcionários para coincidir as nossas férias. E de repente, em cima da hora, foi tudo por água abaixo. A nossa orientação aos consumidores nesse momento é de que fiquem atentos às regras que estão vigentes, onde fica a critério total e a livre escolha do consumidor optar pelo crédito ou pela restituição do dinheiro. Se o consumidor optar pela restituição do dinheiro, isso tem que ser feito de forma imediata, monetariamente atualizado e ainda pode incidir perdas e danos. De repente destrói o nosso sonho e falam de um ressarcimento daqui a 1 ano, sem um prazo determinado. Vamos programar outra viagem? Não sei, o investimento foi em torno de 10 mil reais. Não é pouco dinheiro.
Nós entramos em contato com as empresas de cruzeiro citadas na reportagem, mas não tivemos resposta. E vamos agora ver a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, a quarta-feira vai ser com chuva a qualquer hora do dia em praticamente todo o Brasil e o tempo só fica firme nos pontos que a gente vê em amarelo no mapa. E a passagem de uma frente fria deve provocar chuva forte em grande parte da região sul, só que com mais volume no litoral dos 3 estados. Essa frente fria avança para o sudeste e ao longo dos dias ganha força e aumenta o volume das chuvas em Minas Gerais e no Espírito Santo. Em São Paulo, o tempo continua instável e aos poucos a temperatura vai caindo. Olha só, 26 graus amanhã, 23 na quinta e 21 graus na sexta-feira. No Rio, o clima continua quente, abafado e com máximas acima dos 30 graus. 35 graus amanhã, 34 na quinta e 30 graus na sexta-feira. Mesmo assim, ainda chove em pontos isolados. No Nordeste, sol no interior da Bahia e chuva no Maranhão, no Piauí e no Ceará. E a chuva forte ainda assusta os moradores de Tocantins. Segundo o IMET, o nível de chuvas intensas foi elevado para o vermelho com um volume de até 100 milímetros. Segundo a Defesa Civil, mais de 800 pessoas foram afetadas. Amanhã, essa chuvarada continua, então atenção porque há risco de deslizamentos de terra. Mesmo assim, o tempo fica abafado e a máxima amanhã por lá pode chegar aos 31 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. O engenheiro que confessou ter matado a mulher na noite de Réveillon em Porto Seguro, na Bahia, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Na noite da virada do ano, o engenheiro de 43 anos, identificado como Regis Amauri Kruczynski, confessou ter atirado e matado a esposa, a jornalista Juliana de Freitas Kruczynski, de 41 anos. Ela levou 4 tiros, 3 na cabeça e 1 no tórax. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por feminicídio. Na residência do casal foram encontradas 3 armas e mais de 160 munições. O engenheiro tem registro de posse de arma concedido pela Polícia Federal e se autodenominava atirador esportivo e colecionador de armas. Em Fortaleza, câmeras de segurança flagraram um assalto a uma padaria e o assassinato de um idoso de 73 anos. Nas imagens é possível ver o momento em que um assaltante para a moto e entra no estabelecimento com a arma na mão. Em seguida, ele atira no comerciante, que não reage e foge. Segundo a polícia, a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O assaltante já possuía antecedentes criminais. Outros 2 homens foram presos, acusados de participação no crime. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez hoje a reconstituição da morte do lutador assassinado com um tiro no último dia 28, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Os agentes voltaram ao Morro da Jaqueira, em São Gonçalo, onde Vitor Reis de Amorim foi morto. Eles querem saber se havia confronto entre policiais e criminosos na hora em que o lutador foi atingido e de onde partiu o tiro. Um policial militar é apontado como autor do disparo. Estamos seguindo a tese de que realmente tudo aconteceu da forma como foi narrado. Ele estaria numa laje um pouco mais acima, por isso o tiro entrou nessa inclinação. Nós vamos agora aguardar o laudo da perícia. A PM alega que foi atacada por bandidos e revidou. A família nega essa versão. Vitor tinha 19 anos, sonhava ser um lutador de MMA reconhecido. Ele foi baleado nas costas quando estava em um bar com os amigos. O jovem chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Olha, Augusto, uma confusão daquelas aconteceu no último dia 30 na recepção de um hotel super tradicional que fica em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Exatamente, Érica. Olha, um casal formado por uma brasileira e um turista alemão se desentenderam com um produtor de hip hop americano. Uma testemunha gravou tudo no celular. A brasileira está de biquíni. O turista de bermuda vermelha tenta retirar a companheira do local. Os seguranças querem acalmar os ânimos. O turista retorna e grita com o americano, que responde. A mulher então o agarra pela cabeça. O produtor de hip hop a empurra e acerta um soco no alemão, que vai ao chão já desacordado.
mulher ainda quer briga, mas é contida por hóspedes e seguranças. Depois ela se desespera ao ver o ferimento no rosto do colega. O caso foi parar na delegacia. Investigadores disseram que o casal aparentemente estava sob efeito de álcool e afirmou que a confusão teve início porque o produtor teria sido privilegiado na fila de atendimento. O americano se defendeu dizendo ter sido alvo de ofensas racistas. A direção do hotel informou que está cooperando com a investigação. Em São Paulo, o flagrante foi no andar térreo de um condomínio na zona leste da cidade. Uma aposentada de 69 anos foi atacada por uma vizinha de 70. Câmeras de segurança registraram tudo. A idosa se aproxima com os braços cruzados e conversa com um grupo sentado nos bancos. Alguns segundos depois, num ataque de fúria, ela parte para cima da rival de blusa verde. Testemunhas disseram que a agressora estava com uma faca. Uma das colegas aponta um caminho de fuga para a vítima, mas a idosa vai atrás e a alcança. Com muito esforço, ela puxa a inimiga para fora pelos cabelos, que se defende com um cabo de vassoura. As duas se agarram e saem trocando tapas e empurrões pelo condomínio. Elas depois foram à delegacia e registraram boletim de ocorrência. E olha, um vídeo flagrou 2 policiais militares trocando socos com um suspeito durante uma abordagem na zona norte de São Paulo. As imagens mostram os policiais cercando o homem. Em seguida, tem início as agressões. O suspeito tenta revidar, mas é novamente atingido por uma sequência de socos. A polícia militar informou que foi até o local para atender uma denúncia de violência doméstica. Ainda segundo a PM, foi o suspeito, que estava embriagado, quem começou a briga. Após a troca de socos, ele conseguiu escapar. Os policiais orientaram a mulher a registrar um boletim de ocorrência. Olha, muito cuidado você que anda pelas estradas do Brasil. 20 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo ônibus e carreta em uma rodovia próxima a Belo Horizonte. O acidente foi por volta das 5h30 da manhã na BR-040, em Esmeraldas, na Grande BH. O ônibus da empresa Contígio seguia da Bahia para São Paulo quando atingiu a traseira da carreta. Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente. Além dos passageiros, o motorista do ônibus também se feriu. Ele ficou preso às ferragens e foi retirado pela equipe de resgate e não corre risco de morte. A informação foi passada pela empresa responsável pelo ônibus, que acompanha o estado de saúde do funcionário e dos outros 19 passageiros feridos. A rodovia foi totalmente liberada depois de ficar quase 4 horas interditada. Olha essa, gente, um motorista levou um baita susto ao encontrar uma cobra no painel do carro enquanto dirigia pela rodovia Oswaldo Cruz, que fica no interior de São Paulo. O motorista seguia no sentido Taubaté, na altura do trecho de São Luís do Paraitinga, quando percebeu a cobra se movimentando entre as peças do veículo e interrompeu a viagem. Ele acionou a polícia ambiental, que levou 5 horas para inspecionar o carro e retirar o animal. A cobra da espécie corre-campo não é venenosa. Ela foi devolvida à natureza depois de passar por avaliação. E olha só o que o calor faz no verão, né? Um boi resolveu se refrescar em uma piscina em Volta Redonda, no sul fluminense. O animal teve que ser resgatado pelos bombeiros. Com a ajuda de tábuas, 7 homens tiveram a missão de tirar o animal da água. O caso aconteceu em um sítio na zona rural de Volta Redonda, região sul do Rio de Janeiro. Com medo do animal se afogar, o dono da propriedade chamou os bombeiros, que também usaram cordas e mangueiras para resgatar o boi, que pesa cerca de meia tonelada. Ai, que bom. Ai, tadinho, tá cansado. Durante a operação, o dono do animal apareceu e o levou embora. E olha, você vai conhecer agora um projeto super bacana que foi criado por mãe e filho. Pois é, os dois são tatuadores e viajam pela América do Sul para ajudar no resgate da autoestima de mulheres que convivem com cicatrizes. O
projeto Tattoo Truck Tour existe há 4 anos e já mudou a vida de muitas mulheres. O abraço que a gente recebe depois de fazer uma tatuagem de cobertura de cicatriz assim e o agradecimento é algo impagável. A Ana teve câncer de mama há 5 anos, passou por maus bocados. Agora, perto de receber alta, decidiu apagar da pele um passado difícil. Essa tatuagem veio para ressignificar esse momento, né? Então, eu tenho muito que agradecer para vocês, ficou maravilhoso. A ideia de transformar a pele não é apenas para mulheres que fizeram mastectomia. Outras marcas de acidentes ou até de violência doméstica também podem ser camufladas com um toque de arte, para amenizar o trauma e elevar a autoestima. A Ana Carolina teve uma crise quando a mãe foi diagnosticada com câncer em 2015 e provocou vários cortes na perna. Ela não se importava, já que não olhava para as cicatrizes. Mas depois que a mãe dela cobriu a marca do câncer com uma tatuagem, resolveu fazer o mesmo. Eu tenho certeza que depois, quando eu realmente começar a usar mais shorts, conseguir usar mais saia, não ter que ficar escondendo, vai ser um alívio muito grande. A bordo desse estúdio móvel, mãe e filho percorrem várias cidades do país e outras regiões da América do Sul. A Estela é artista plástica e há 6 anos decidiu conciliar as telas com a tatuagem. Foi uma forma de usar a arte para ajudar quem precisa. A gente percebe que as mulheres saem daqui do estúdio completamente diferente do que elas entraram. Então, realmente, assim, melhora muito a qualidade de vida delas. Depois de São Paulo, o Tattoo Truck Tour segue para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Muito legal, né, Augusto? E é muito bacana também, tenho amigas, né, que são profissionais de tatuagem, de micropigmentação, que fazem reconstrução de mama, que tiram cicatrizes também. Então, para quem tem esse tipo de problema, né, de autoestima, é super importante. Sim, é um resgate exatamente disso, da autoestima de todos, né? É isso aí. Se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora no youtube.com/RedeTVJornalismo. É isso aí, a gente fica por aqui. Uma boa noite para você, bom descanso. À 00:30 tem leitura dinâmica com Estela Freitas, porque eu estou aqui, né? Uma boa noite para você e até amanhã.